Este é o canal Poder do Agradecimento. Eu sou F. Sante. Depois de ver e ouvir este vídeo até o fim, peço que compartilhe às vezes possível com todos os seus amigos, para que fiquem cientes dessa verdade. Hoje vou revelar mistério que foi escrito por um sábio do passado por nome João, que estando exilado espiritualmente na ilha de Pátimo, que significa isolado do mundo externo, para estar no mundo interno em comunhão com Deus, o Pai Supremo, e ter um contato direto com seu subconsciente, que ele revelou o que poderia acontecer com as nações, povos e línguas em um futuro próximo, se os homens não tiverem o controle de suas ações, que desenrola os acontecimentos mostrado em forma de alegoria, conhecida como 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse. Porque o mundo ainda, nos dias de hoje, acham que se trata de um acontecimento final, ou uma predestinação do fim do mundo. Mas para aquele que estão me ouvindo possa entender, é necessário contar algo muito maravilhoso. Que antes do início de toda a criação neste planeta, conta outro sábio do passado, no livro de Gênesis, que a Terra era sem forma e vazia. Isto significa que a Terra não existia na expansão do universo. E Deus não iria criar um planeta tão maravilhoso e cheio de vidas, tanto de homens como os animais, através de milênios em nossa contagem, para destruir toda a sua criação. Como um Deus que gosta de brincar, de criar planetas e depois destruí-lo, sem ter misericórdia dos seus filhos que estão vivendo neste planeta. Imagine isso antes de acreditar em palavras sem sentido e vazias. Diz os escritos: aberto um dos selos, olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este que está sentado sobre um cavalo branco é um poder ou um líder de uma nação. O arco que traz em sua mão significa nos dias de hoje uma legenda de um partido político que, com seus argumentos convincentes, recebe do povo uma coroa, que é o cavalo ou o direito de governar, que muitos dizem ser o anticristo. Porque anticristo nunca existiu e nunca existirá, como muitos imaginam, porque não é nome próprio ou de uma entidade. Mas este governo do cavalo branco muitas vezes não cumpre o prometido e o povo sente que foi enganado. É exatamente o que acontece nos dias de hoje em alguns países no mundo. Este é o significado do cavalo branco e seu cavaleiro. Havendo aberto o terceiro selo, olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança. E ouvi uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Este cavalo e seu cavaleiro significa
Um governo que, mesmo sabendo fazer justiça, não fez ou não fizeram. Foram vários líderes em países em desenvolvimento que davam prioridade àquele que tinha dinheiro para pagar o preço exigido, enquanto muitos morriam de fome. Este acontecimento foi há poucos anos atrás. É do conhecimento de muitas pessoas no mundo. A balança na mão do cavalheiro significa justiça. Mas a justiça só será feita se aquele que tem o poder, quero dizer, a balança, for justo. E havendo aberto o quarto selo, olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Inferno, nesta alegoria, é o mesmo que sepultura. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Entre o cavalo branco e o preto, este foi e é o mais cruel. Tempo de grandes sofrimentos, em épocas diferentes, com poder semelhantes, onde morreram muitas pessoas antes da Segunda Guerra Mundial, pelas cruzadas, e outros governos, como Nero, que se divertia matando pessoas inocentes, sendo devorada pelas feras na arena romana. É do saber de muitos que a Segunda Guerra Mundial matou muitas pessoas de várias nações no mundo, tanto pela espada, como pela fome e pela peste biológica, doenças criadas em laboratório na Segunda Guerra Mundial. Este é o segredo que ficou calado há muito tempo. E foi o Apocalipse, pois o Apocalipse nunca se tratou de fim do mundo, como muitos imaginam, e alimentam esta mentira, sem saber o verdadeiro significado destes escritos, e criando para o povo uma falsa imagem de Deus. E as pessoas, sem ter quem ensine, têm medo de Deus como se ele fosse um tirano. Porque em suas mentes, Deus é cruel e castigador, que envia a destruição para um povo indefeso, que depende dele para viver. Meu amigo, não imagine que Deus é um tirano. E abriu o segundo selo, e eis outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, o que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Este é o cavalo e seu cavaleiro mais temido por todo o mundo, que ainda não se manifestou, e sinceramente espero que nunca se manifeste, porque aí seria o fim para quase toda a humanidade. Esse cavalo e seu cavaleiro, que João viu, é o mais perigoso, porque se trata de um líder ou um governo de uma mente desequilibrada. E a espada que sai de sua boca significa palavras arrogantes e sem compaixão de nação alguma, que se não evitada, levará o mundo ao caos, em uma destruição em massa, porque se trata de uma terceira guerra, não digo mundial, porque alguns países não terão como participar de ataques, mas sofrerão as consequências
por se tratar de uma guerra nuclear. Não digo isto para assustar, porque já existe muitas pessoas assustadas construindo abrigo subterrâneo com medo de um possível fim do mundo, achando que Deus vai destruir o mundo com o Apocalipse, sem saber que o Apocalipse significa revelação e não o fim do mundo. É para salvar de uma possível destruição causada pelo homem. Quero que entendam, uma revelação emitida pelo subconsciente nunca é para se tratar de medo, mas para advertir de alguns perigos que podem acontecer com a humanidade. Então, meus amigos, com João não foi diferente. Quando ele teve esta revelação e escreveu, sabia que não seria nos seus dias, mas para a humanidade futura. Quero deixar meu conselho. Porém, parem de se concentrar em possível fim do mundo. E concentre-se na paz entre os homens, porque todos emitindo uma energia do fim do mundo atrairá este acontecimento.